vão não, Pedro. Ó, isso é macaco. É. Daqui a pouco ele vem na janela, hein? Ih, é treta. Ih, é treta. Geise, Ai, gente, tá bom mais... dia. Oi. Ô, Geise, Fala, Gabriel. Geise, Fala, Gabriel. então, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe como. Olha só. Eu já tô em sala. Vocês estão falando muito alto. Cada um pro seu cantinho, por favor. Eu tô tendo dificuldade de escutar o colega aqui na caixa de som. Fala, Gabriel. Geise, você sabe como os monges tibetanos dormem? De olho fechado? Não, eles dormem em pé. Da minha pé. O Gabriel tá tipo assim, nossa, como é que isso é possível? Eu falo assim, isso seria muito fácil. Porque eu já vi monge e que os caras, eles tinham que fazer tipo uma corrida por muitos metros, e se eles não conseguissem, eles tinham que morrer. Ah, é Só o levando uma tá faquinha. falando. Ah, eu não tava com a tela aberta. Ah, Não, era o Gabriel que tava falando que os monges tibetanos dormem em pé. Aí eu tô falando que tem monge que se eles não completarem uma certa corrida, Tia, desculpa, tem que gritar. Mas eu já pedi 2 vezes. Vocês estão falando alto demais. Não consigo, não dou conta. O pessoal que está em casa ouve um barulho ensurdecedor. Então, quer conversar? Mais baixo. Combinados? Combinados? Agora ninguém fala nada, né? Agora é silêncio, né? Combinados? Obrigada. Caraca. Pode falar, gente, mas devagar, baixo. aí o Gabriel já fala que os monges tibetanos, quando teve uma questão lá na aula de português, que dormem em pé. Aí ele ficou tipo assim, como é que isso é possível? Ele até agora não aceita que isso aí seria muito óbvio. Olha, eu nunca ouvi falar sobre isso, não. Mas E nem eu. Caraca, isso seria muito óbvio. eu sei que tem mais ou menos tem mais ou menos uns 2 anos e pouquinho, é, uma estátua de um monge budista foi comercializada num mercado de artes, né? E aí uma pessoa resolveu botar aquela estátua numa máquina dessas de fazer tomografia, num tomógrafo. Ah, já sei o que aconteceu. Acharam meio que um fóssil dentro dela. Exatamente, tinha um corpo lá dentro mumificado. Por quê? Porque existia uma tradição que em meditação, né, alguns monges acabavam morrendo porque não comiam, não bebiam, né? E entravam num estado de meditação muito parecido com um coma e acabavam morrendo naquela posição de meditação. E aí eles eram mumificados e
ao invés de ter um caixão, eles tinham uma espécie de uma urna em forma do próprio corpo. E aí depois isso era adornado, pintado, né? Só que a história acabava se perdendo. A história acabava se perdendo. Ai, desligou aqui. E aí aquelas estátuas passavam a ser tidas como se fosse. Voltei. Como se fosse uma estátua, mas na verdade não era uma estátua, né? Era um sarcófago, vamos dizer assim. Caraca. Eu já vi um caso é que os caras roubaram um ensino monge e pela questão. O caso eu não descobriram quem foi que pegou, mas isso foi tipo um dos maiores roubos do mundo. Um dos, porque o maior foi o Robert Xarope lá do Canadá. E os caras parece que derreteram e transformaram tudo em moeda. O sino gigante, que era um símbolo que iniciava a meditação dos monges. Nossa. Tem muita coisa assim interessante, mas principalmente com a questão das guerras, com a questão da própria expansão das civilizações, alguns símbolos que simplesmente assim foram apropriados, né? Em Roma, por exemplo, tem muitos obeliscos que são sumérios e egípcios no meio de Roma. Você olha assim, é um obelisco, e aí por conta dos símbolos egípcios e tal, aí a igreja ainda, né, enquanto poder político da época, né, principalmente durante a Idade Média, mandava compor esses obeliscos com anjos, com figuras de santos, colocar uma imagem de um anjo em cima desse obelisco, mas era um símbolo egípcio, por exemplo. Então trouxeram aquilo do Egito durante uma apropriação, com os recursos que se tinha na época, muito rudimentares, né? Em que aí muita coisa quebrada, chegava destruída e que depois era reaproveitada de algum jeito. Eu fico meio. Não gosto muito dessa questão, dessas representações não, mas enfim, até isso faz parte da nossa história também, né? Vamos lá, gente. A gente vai falar sobre a questão da diversidade religiosa como parte da nossa cultura. E aí, eu gostaria de começar a pensar algum tipo de projeto que a gente pudesse fazer uma representação de alguma manifestação cultural. A gente vai falar sobre a questão da diversidade, eu vou colocar alguns pontos com relação à cultura, mas para que a gente pudesse pensar. E aí, dentro daquilo que vocês já conhecem, que foi? Dentro daquilo que vocês já conhecem, dos lugares que vocês já tenham ido, que vocês já tenham visto na internet também, que vocês pudessem dar algumas ideias, tá? Pra gente fazer ou um espaço com essas representações culturais. Tá chegando aí festa junina, né? Não acho que é quase certo que a gente não vai ter festa junina, mas a gente não precisa deixar de não fazer as nossas representações. Seja, sei lá, vestir um manequim com roupa de festa junina, fazer como se fossem
as comidas da festa junina de fake, de biscuit, de massinha, enfim, de alguma forma eu queria que a gente, né, pudesse aproveitar essas manifestações religiosas, é, a possibilidade da diversidade religiosa que a gente tem, e quando eu digo possibilidade, daqui a pouco vocês já vão entender melhor por que eu estou dizendo isso, para que a gente pudesse fazer alguma coisa na prática, né? Lá na outra escola, uma professora do ensino médio, lá eu não trabalho com ensino médio, ela fez na sala de aula um canto de leitura. E aí ficou muito legal, porque eles pegaram como se fosse essas escadinhas pequenininhas, né? E colocaram assim, uma de um lado, uma do outro, colocaram uns livros deles, que eles gostassem, ninguém mexeu, ninguém destruiu, botaram assim os tecidos e aquela luz de fada, né, que chama, aquele ponto de, tipo pisca-pisca, mas aquele de LED que fica aceso, botaram assim e frases de livros que eles já tinham lido, pessoas, frases de filme, de poetas, ficou muito legal, ficou muito bacana. E todo mundo passava lá na sala, dava uma olhada, então ficou muito legal porque a gente traz assim vida para dentro da escola, né? A gente tem a possibilidade também de trazer o nosso dia a dia para dentro da escola. E aí, aproveitando que a gente daqui a pouquinho, né, daqui mais 2 semanas, a gente já está em junho. 2 não, 1 semana e meia praticamente, né? A gente já está em junho. E aí, por que não? A gente também fazer um espaço aí para tirar foto, né? Para poder postar, tirar foto, aquelas molduras, né? Que possam também fazer uma representação da nossa diversidade cultural e religiosa. Alguém quer falar alguma coisa agora? Não, né? Agora ninguém fala nada, né? Todo mundo fica olhando pro relógio também, né? Vocês são ótimos. Daqui a pouco começa. Extremamente deselegante vocês ficarem olhando pro relógio. Estudar os fenômenos e sistemas religiosos como parte da cultura significa aprender um fator identificável da experiência humana, que se apresenta como imagens que passaram através de milhares de pessoas ao longo de diferentes tradições, algumas modeladas nos santuários, outras nas universidades. Entretanto, muito desse universo permanece inclassificável. Essa constatação, contudo, não deve ser impedimento para pensarmos o tema. Por que eu falei que ainda bem que nós temos diversidade religiosa? Em alguns países onde você tem uma religião oficial, ou seja, que não é um estado laico, né, você tem impedimento da pessoa não só professar a sua religião, mas mostrar que você pertence a uma determinada religião. Em alguns países que tem como religião oficial o islamismo, por exemplo, você não pode andar com uma bijuteria, com um pingentezinho, com uma cruz. Você pode ser morto por isso. Você não pode andar com qualquer outro símbolo que represente uma outra religião. Você não pode ouvir música que
que não seja daquela religião. Você não pode comprar comida que não seja permitida por aquela religião. Por exemplo, carne de porco. Se alguém vir, né, um cristão, por exemplo, como é que sabe que é cristão? A pessoa tá lá comprando carne de porco no supermercado. Ué, comprando carne de porco, ou melhor, nem vende, né? Apareceu carne de porco, sentiu o cheiro de carne de porco. Mas como assim? A pessoa está comendo carne de porco? Não é? Não pode. É proibido. É proibido por quem? Pela religião. E o que a gente faz? Mata. Ah, mano, Jesus. Eu vou completar um pouco. Eu acho que sim, né? Cada religião define uma coisa, mas no meu caso, por exemplo, tem algumas coisas na minha religião que, por exemplo, meus pais são evangélicos, eles não concordam, entendeu? Por exemplo, tem muitas pessoas evangélicas que dizem assim: você tem que ler a Bíblia, ensinar os seus filhos a ler a Bíblia. Os meus pais nunca me forçaram a ler a Bíblia e também porque eu não tenho interesse. Por exemplo, você só pode escutar músicas que provêm da sua religião. Eu, por exemplo, eu escuto alguns funks, algumas coisas assim, e, sabe, eu respeito, assim, se a pessoa fala, me proíbe, tudo bem, é legal, sabe, ver a pessoa se comprometendo com a religião, mas eu acho que no meu ponto de vista não é tão necessário assim. Mas isso também, Daniel, só é possível justamente porque no Brasil a gente tem liberdade de culto e expressão. Ainda bem, né? Isso eu gosto muito do Brasil. E vocês, enquanto crianças e adolescentes, são ainda protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí tem algumas questões que eu não sei se eu já falei com vocês a respeito disso, mas eu sei que eu já conversei sobre isso no ensino médio e no 9º ano, quando a gente estava falando a questão da intolerância religiosa. Eu não sei se vocês viram o caso de uma mãe que perdeu a guarda da criança, da filha, porque a menina foi iniciada no candomblé. Vocês viram esse caso? Foi o quê? O que aconteceu? Uma menina de 12 anos, Hum. a mãe é candomblessista, tá? Ela vive com a mãe e os pais são separados. Esse é o contexto. O pai não tem uma religião definida, mas a avó da menina paterna é evangélica. Aí a menina de 12 anos pediu à mãe para ser iniciada no candomblé. Ela queria fazer parte do candomblé e pediu para ser iniciada. E a mãe autorizou e ela começou a fazer a iniciação dela no mesmo terreiro que a mãe frequentava. E a iniciação no candomblé, ela tem alguns ritos, né, que são muito próprios, que eles chamam de deitar para o santo. Algumas pessoas fazem a raspagem da cabeça, tem que usar alguns adornos que são próprios da religião, a roupa branca, né, toda branca, um turbante na cabeça, não pode andar com a cabeça descoberta por um tempo, enfim. Aí a menina fez a iniciação com a autorização do pai. Uma autorização de boca, não foi nada por escrito. A avó da menina paterna, quando soube da situação, acionou a justiça e conseguiu fazer com que a mãe perdesse a guarda da menina. Absurdo. Mas por quê? Mas por que, cara? Tipo, meu Deus, sabe? Cara, Só porque a pessoa não tem o mesmo pensamento que você tem que forjar a liberdade dela? Que a menina foi forçada
rituais, porque era a religião da mãe. E por ela ter menos de 14 anos, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo a nossa legislação, uma criança ela só passa a ter vontade própria a partir dos 14 anos. Eu acho errado isso. Eu não Ah, concordo sério com isso? isso. Sério, tipo, caraca, sabe, a gente não pode, a criança não Resumindo, pode a ter uma gente tá atitude ou algo assim. decidindo. É. Caraca, eu não sabia disso. Só um minutinho. Fala, Lorena. Depende. Mas o Geise, Tem a questão financeira também. Às vezes, assim, isso está mudando muito, tá? mas o Geise, Só um minutinho, Daniel. Às vezes, assim, o pai tem mais dinheiro que a mãe, mas ele não tem, trabalha muito, trabalha viajando, não tem uma vida estável para ficar com a criança. Aí fica com a mãe e o pai tem que pagar a pensão. Mas eu já soube de situações que foi totalmente ao contrário, né? A mãe viajava, a mãe ela até era comissária de bordo, então ela viajava por conta do trabalho, não tinha uma estabilidade para poder ajudar na rotina das crianças, escola, enfim. O pai ficou com as crianças e ela pagou a pensão. Ela paga a pensão. Então hoje em dia, qual é o escândalo? Geise, Geise, um exemplo. Agora que você já terminou de falar. Voltando àquela para a atuação da menina que fazia a candomblé, né? Por que a justiça, ou enfim, o poder judiciário, ele define assim, uma criança antes dos 14 anos não tem poder de escolher alguma coisa, vamos dizer assim, é forçada pelos pais. Será que eles não, por exemplo, contrataram um psicólogo para ouvir um pouco da menina? Porque a justiça, ela faz assim, se você tem menos de 14 anos e a sua mãe é candomblé e você está indo pelo mesmo caminho e a sua avó está querendo você, eu vou dar para sua avó. Mas será que a menina se sente confortável com isso? Ah, então, depende. Depende do que a justiça definiu. Mas normalmente a justiça só vai ouvir essa garota, né, depois que tiver um processo instaurado, depois que for ao juiz. E isso, dependendo da situação, isso leva tempo, tá? Isso leva tempo. Só que essa discussão, ela abre um precedente para uma série de outras situações, tá? Eu sou católica e eu agora sou catequista, mas de adultos, porque eu trabalho com a crisma. Eu não trabalho mais com a catequese de criança pequena. Mas isso abre uma série de questionamentos. Por exemplo, a criança não quer frequentar, tipo o Daniel colocou pra gente, que os pais nunca forçaram ele a ler a Bíblia, apesar de serem evangélicos. Respeitaram a decisão dele. Ok, isso é legal. Mas tem pai que força a criança a ir para a catequese. Tem pai que força a criança a ir para a escolinha bíblica. Né? Tem pai que força a criança a ir ao centro espírita. Aí eu entendo duas situações que são assim, bem diferentes, tá? Vamos lá. Eu vou à missa. A Ágata, que é maior de idade, vai. O Marcelo, que é meu marido, vai. A Angélica tem 10 anos.
Ela não pode ficar sozinha em casa. A responsabilidade dela é minha, do pai e até da irmã, que já é maior de idade também. Antes dos 14 anos, a criança ela é considerada pela lei como um incapaz. Ela é incapaz, assim, esse é o nome, tá? Ela é incapaz de se cuidar sozinha. E aí, tanto que quando uma criança é deixada sozinha antes dos 14 anos, é considerado abandono de incapaz. Quando uma criança, por exemplo, isso tem questões, já vou deixar você falar, tá? Uma adolescente de 13 anos manteve relações sexuais com um rapazinho de 17. Os dois são menores de idade, mas ele já tem mais de 14. Então, assim, ele sabia bem o que ele estava fazendo. É considerado abuso de incapaz, por quê? Porque a menina lá com 13 anos, pela lei, ela ainda não tem, considera-se que ela não tem maturidade suficiente, tá, para dizer que aquilo ali é um ato de violência sexual, de abuso sexual, por exemplo, tá? Agora, se já tem mais de 14 e ela disser fiz porque eu quis, aí já não é mais considerado. O que é isso aí? Bota o papelzinho no estojinho, por favor. Se ela já tem mais de 14, ela já pode, e disser assim, eu fiz porque eu quis, a justiça entende que ela fez porque quis. É a lei, é assim que funciona. Então, isso acaba abrindo um precedente para, por exemplo, uma família ser punida porque está levando o filho para catequese. Uma família ser punida abre judicialmente uma coisa chamada jurisprudência. Ou seja, alguma coisa nunca aconteceu, aí houve um fato, foi julgado e aquela decisão ali abre uma jurisprudência, ou seja, abre um precedente para que outros fatos iguais àqueles possam ser julgados também. Isso. Então, ninguém nunca foi processado porque a criança foi para catequese. Pelo contrário, as pessoas dizem, não, tem que ir mesmo, tem que ir, tá certo. Não tem essa criança, não tem querer, não tem esse negócio não. Mas por que então, para levar para a igreja, católica, evangélica, seja lá qual for, não tem problema, mas para levar para o candomblé tem problema? Será que isso aí não é Preconceito. exatamente preconceito, intolerância religiosa? Conseguem entender? Fala, Daniel. Agora eu quero dar um exemplo. Se dois menores de idade que têm menos de 14 anos têm relações sexuais, o que vai acontecer com eles? Os pais que vão receber a culpa? Teoricamente, sim. Entendi. Mas eles podem ser julgados pelo conselho tutelar ou algo assim do tipo? Mas olha só, aí tem uma questão. Aconteceu algo além do ato? A menina engravidou? Passou alguma doença? Se não houve nada além do ato, foi o ato em si, pronto, acabou, as famílias serão chamadas à responsabilidade de fazer orientação sexual
levar ao médico, né, ao pediatra, para ver se houve alguma doença, se engravidou, se não, coisa do tipo. E aí, nesse ponto, acabou, acabou. Agora, se, por exemplo, houve a, se a menina engravidou, a responsabilidade da criança, do bebê, é da família também, do lado do menino. Judicialmente, sim. É responsabilidade. Entendi. Se a família da menina disser que ela não vai ficar com a criança, quem fica com a criança é a família do pai, do menino no caso. Hã? Porque é responsabilidade deles. Aí vai pra É adoção. porque a responsabilidade do garoto é maior do que da menina. Não acho não, Daniel. Eu acho que a responsabilidade é Por igual quê? pros dois. Não, eu acho que é igual aos dois, mas, sabe, ele que a engravidou, entendeu? Ela não se engravidou sozinha. Sim, mas eu tô dizendo, se a família do menino não quiser, vai pra adoção. Ah, entendi. Mas inicialmente a criança precisa do apoio da sua família. Então, Entendi, entendi. ou é da família do pai ou é da família da mãe. Aí, né, quando existem, não é bem o tema da nossa aula aqui em si, mas quando vocês estão estudando lá com a Luciana, aparelho reprodutor, não sei se a Luciana está passando por esse assunto, mas essa questão de é, proteção com relação à gravidez, né, métodos Era o que eu tô falando. Sim, ela falou, ela nos orientou. no nono ano, quando eu falo sobre projeto de vida, posso ajudar em alguma coisa? Uma grande chamada que ele me perguntou assim, e se for, por exemplo, se a menina tiver mais de 14 e o menino tiver menos de 14, aí como é que fica? Ela responde por abuso. Hum. Aí, nesse caso, o aborto, ele pode ser usado, né? Então, se a menina estiver correndo risco de vida, pode. Entendi. Pode sim. Pode por uma questão de lei, mas não é obrigação, tá? Entendi. Ela pode. Mas quem decide que vai, por exemplo, se ela tem um problema de saúde, quem decide que vai abortar é ela ou os pais? E se os pais não decidirem, não tem como, aí ela vai sofrer com as consequências? Aí ela pode dizer que quer. Se ela tiver mais de 14, Mas aí como é que faz se tiver duas opiniões divergentes? Vai ter que, enfim. tem uma junta médica que vai ao juizado explicar e aí o juiz vai decidir. Entendi. Em última instância, o juiz vai decidir. E o que é priorizado é a vida da mãe, sempre, Entendi. tá? Quem tem mais risco de morrer? É o bebê ou é a mãe? É a mãe. Então, salva a mãe. Eu deixar uma menina de 13 anos morrer sozinha. Isso é difícil, gente. É que na nossa realidade aqui, a gente não vê tanto. Mas se você for para o Nordeste, onde as meninas ainda são vendidas para ajudar a botar comida dentro de casa, é uma situação muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Muito delicado. Exatamente. Bem, na semana que vem a gente continua de casa, né? Beijo.
Beijo pra vocês. Boa noite. Tchau, tchau.